Olá, seja bem-vindo, você que nos acompanha mais uma vez aqui no podcast do Esporte Monumental, mais um dia para a gente bater papo, falar daquilo que a gente tanto gosta, que é o esporte, e hoje com uma modalidade diferente, vamos falar de futebol americano, um esporte que cresce muito no Brasil e também vai chegando aí para as nossas categorias de base, para as nossas crianças que vão conhecendo cada vez mais esse esporte. Eu sou o Antônio Lacerda, já peço para você deixar aí o seu like, compartilhar o link, fazer sua inscrição no canal, para que a gente possa levar para cada vez mais pessoas o nosso conteúdo. Estou aqui mais uma vez ao lado de Stephanie Rodrigues. Tudo bom, Stephanie? Mais um dia para a gente falar de esporte. Tudo ótimo, Antônio. Gratidão ao Joaquim, ao João por terem aceito o convite. Lembrando que a gente já fez, né, Antônio, 2 matérias com eles. Quem quiser conferir, só acessar esportemonumental.com.br. E é isso. É isso. Então, o pessoal que quiser saber um pouquinho mais do projeto deles, tem lá nossas matérias também para você acompanhar e saber um pouco mais da história. Mas, claro, vamos debater aqui, já apresentá-los. Joaquim Sucena, seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, pessoal. É uma honra, é uma ótima oportunidade. A gente adora falar do esporte, apresentar. É o nosso trabalho atualmente, né? A gente gosta de passar para as crianças, mas para o público no geral, para os adultos, para os pais que podem ter interesse em apresentar o esporte para os filhos. A gente gosta de falar sobre e a gente está muito feliz esse ano, o crescimento do projeto, o crescimento do esporte. E vamos adorar falar sobre aqui com vocês. Maravilha. João Pedro Rocha também está aqui com a gente. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Como o Joaquim falou, tá falando do esporte que a gente vive. É ótimo estar aqui junto com vocês e falando do esporte que hoje é o que a gente está vivendo diariamente e podendo estar espalhando ele para mais pessoas, principalmente para a criançada aí, para estar conhecendo o esporte. Então vamos fazer o seguinte, começando com você, Joaquim, já conta pra gente o que é isso que vocês estão vivendo diariamente. Conta pra gente. Ótimo. Então a gente vive o futebol americano há muito tempo, eu e o João. Eu comecei a jogar em 2019, o João começou em 2018, ele pode falar melhor. E o futebol americano é um esporte de estratégia, um esporte equipado com capacete, como que a gente tem aqui, com armadura, e em que você tem que jogar um jogo de xadrez contra o adversário, tem que ir avançando o campo aos poucos e buscar o touchdown. No resumo é isso, tem recepções, tem corrida com a bola, tem passe, tem tackle, tem muitas técnicas utilizadas, mas no geral é um jogo de estratégia em que o ataque tem que ir avançando o campo aos poucos e chegar no touchdown. E para derrubar ou para atrapalhar, tem o tackle, tem o contato. E esse é o esporte principal, né, que é o mais conhecido do futebol americano, mas a gente também ensina o flag football, que é a variação desse esporte. E é um esporte sem contato, o flag football, é a variação mais acessível para as crianças, que só tem umas bandeirinhas na cintura. E para parar o jogo, ao invés de derrubar o colega ou o adversário, é só puxar a bandeirinha e parar o jogo. É um esporte muito grande nos Estados Unidos, está ficando global, principalmente com o flag. A NFL está investindo muito no flag e chegou com força no Brasil. E o potencial aí para os próximos anos é enorme. Joaquim, você falou, né, na nossa última entrevista que é focado em modalidades dos Estados Unidos. Eu queria saber como Brasília abraça a modalidade. Perfeito. Então, o futebol americano em Brasília começou há muito tempo. Nem vou conseguir falar exatamente sobre, eu acho que eu tinha 2 anos de idade quando começou, 3 anos de idade, com o Tubarões do Cerrado, que é o time que eu e o João Pedro participamos atualmente, né, o time adulto. E eles começaram jogando sem equipamento, só se batendo mesmo, sem equipamento, então com segurança um pouco comprometida, mas a paixão do esporte veio de sempre, assim, acho que a TV começou a transmitir o futebol americano desde 1990, 1980, e quando começou a ter o acesso às bolas, o acesso à informação, né, assistir os jogos, o pessoal começou a brincar aqui e foi crescendo, se popularizou bastante. Hoje tem pelo menos umas 3, 4 equipes de futebol americano e flag football tem mais umas 6, 7. Categoria de base mesmo, nós somos os únicos atualmente, focados só para base. E a gente vê que está crescendo muito, mas muitas vezes as pessoas não sabem que existe a prática do esporte, né? Então é isso que a gente está tentando fazer em Brasília, disseminar essa informação, porque o pessoal assiste na NFL, mas não sabe que em Brasília tem a oportunidade de fazer, tanto no nível adulto, com o Tubarões do Cerrado, do futebol americano, e outras equipes, mas o Rebeldes do Cerrado também, que é o flag football, e na categoria de base, que é a gente, o Capital FA, que ensina tanto flag football quanto o futebol americano. Perfeito. Ô João,
Como surgiu essa ideia de trazer para as crianças esse esporte? É uma prática, né? Vocês são os únicos, o Joaquim está falando aqui, a gente realmente não vê muito falar de crianças praticando o futebol americano. Como é que foi trazer isso para cá? Então, o Joaquim inicialmente me apresentou essa ideia, foi uma ideia que surgiu com ele, e a gente viu essa necessidade não só em Brasília, mas principalmente aqui, no Brasil em geral, da falta de investimento na base em si do futebol americano. Porque o futebol americano começou no Brasil no início dos anos 2000 e a galera que jogou tá parando já e não tá tendo essa renovação. E agora que está sendo um esporte já mundialmente conhecido, não tá mais no centro já dos Estados Unidos só, a necessidade de expandir e de realmente mostrar para as crianças um esporte novo, que é uma oportunidade nova, além do futebol, de outros esportes já são conhecidos aqui. E surgiu muito pelas nossas experiências. A gente entrou no esporte em um contexto diferente. O Joaquim vai contar mais sobre como ele entrou. Mas eu entrei em 2018 com 13 anos, só que eu entrei num time, o time do Leões de Judá, outro time daqui de Brasília. Mas eu entrei num time que eu estava treinando, sendo derrubado por adultos. Então, para se desenvolver nesse contexto foi totalmente difícil. Então, e o Joaquim, com a experiência dele que ele teve já lá nos Estados Unidos, o contexto que ele viu de uma criança de 12 anos, 13 anos já está aprendendo futebol americano, é muito diferente já do contexto que é aqui no Brasil, que normalmente o pessoal começa mais velho, já com 20 anos, 25 anos. E quando uma pessoa mais nova entra, tem esse contexto de os dois vão estar treinando junto. Então, acaba sendo perigoso e fora acaba que o jovem, assim, sai prejudicado, porque ele não vai se desenvolver como ele deveria. Então, surgiu mais nesse contexto pra gente estar focando no treinamento para crianças estar treinando e se desenvolvendo com crianças, entendeu? O Joaquim pode completar mais. Pode Só complementar, porque exatamente o que o João falou. E eu cheguei um pouquinho depois no contexto aqui do Brasil. Eu comecei a jogar nos Estados Unidos em 2019. Fui fazer um intercâmbio mesmo, aí conheci o futebol americano, comecei a jogar e me destaquei, cheguei ao nível universitário, ganhei uma bolsa para a faculdade. E quando eu voltei em 2022, eu acabei entrando na mesma equipe que o João, foi quando a gente se conheceu. E ele já se sobressaiu assim para mim, porque eu percebi que ele era um dos atletas, uma das pessoas mais engajadas com o esporte, que mais se interessava, mais disciplinado. E eu percebia tudo isso que ele falou, de primeira, assim, sem nem a gente conversar aqui. O cara apanhava dos adultos, não desistiu, Exatamente. Então porque gosta, né? Mas aí eu vi muitas crianças, muitos adolescentes entrarem e saírem, assim, meses depois, porque não dá para um atleta de 15 anos competir fisicamente com atletas de 30, mas mesmo a parte mental, assim, vai desgastando, não é o mesmo grupo, não é as mesmas conversas. Então a gente sentia falta disso, de uma oportunidade para os meninos se desenvolverem em um grupo de faixa etária similar, com um físico similar. E aí, no início do ano passado, a gente resolveu entrar nessa embarcada aí. Joaquim, você conversou comigo também que você fez um evento recentemente, né, que reuniu 30 a 40 crianças. Crianças, jovens, eu queria saber o que faz o jovem, a criança, procurar o futebol americano. Ótimo. Essa foi a nossa segunda edição, né? Sim. A gente fez agora em fevereiro. Ano passado a gente tinha feito. Para começar o projeto, a gente fez para tentar atrair esse público. Isso foi uma ideia lá do nosso parceiro dos Estados Unidos, Coach Moody, que ele era meu técnico quando eu jogava fora, de ter esse evento gratuito, principalmente, né? Para ser um ambiente acessível para as crianças virem conhecer. Aí a maior dificuldade de todas é isso. Por que a criança vai sair de casa para ir jogar um esporte que ela nunca ouviu falar ou que ela nunca despertou interesse? Então a gente investiu um pouquinho em marketing, a gente panfletou nas escolas, a gente tem nossos próprios atletas agora, né? No ano passado a gente não tinha, então nossos próprios atletas foram promotores também do evento, eles divulgaram para os amigos, a gente botou um incentivo, quem mais divulgasse, quem mais trouxesse amigo ia ganhar uma camiseta do Capital. E é isso, a gente gosta de fazer eventos assim, a gente planeja fazer mais um ainda esse ano, porque a gente percebe que é a forma de atrair o atleta sem ele ter que pagar um dinheiro numa seletiva, por exemplo. Não é uma seletiva, a gente quer fazer um treino introdutório do futebol americano, do flag football para atletas. Então, de 7 a 18 anos, a gente quer que eles venham conhecer o esporte com a gente. Eu ia perguntar exatamente a faixa etária. Você falou de 7 a 18 anos. Por que essa faixa etária? Teve alguma explicação para isso, para vocês escolherem essas idades? Então, cada vez a gente está diminuindo mais, porque ano passado era só 13 a 18. Aí chegou um atleta de 12.
Aí deixamos Então entrar. é pela procura. A gente não vai impedir o atleta de entrar. Se ele vem, acha que e os pais também acham que o nível físico é bom, é parelho, mesmo sendo flag ou sendo futebol americano, que a demanda é diferente. Mas a gente foi percebendo que tinha mais procura do público mais novo. Aí esse ano a gente abriu a categoria sub-13, que é a nossa categoria que mais está bombando agora. Foi o que mais deu atletas no evento também, no camp. E aí a gente botou 8 a 13 anos. Só que aí chegou atletas de 7, de 6. Então cada vez a gente está tentando diminuir mais. Aí falou, vem, né? Chegou não, aqui, isso aí abriu esse espaço. Aquele problema bom, né? E você falou que no flag ele não tem um contato físico, mas tem essa diferença também da idade, né, João? Porque tem a velocidade, né, o arranque, o tamanho, né, para facilitar puxar a bandeira do outro. Então, vocês têm que trabalhar isso dividindo também as turmas pela idade? Sim, a gente tem horários diferentes, a gente separa realmente as turmas a decorrer com a idade de cada atleta. E mesmo sendo flag, ainda fica difícil uma equipe sub-18, por exemplo, jogar com uma equipe adulta. A gente já fez amistoso já com algumas equipes, só que ainda assim você vê a diferença física, mesmo sendo um esporte sem contato. Entendeu? Antônio, eu tenho uma pergunta agora para o João. Vai lá. Eu queria saber, né, porque atualmente vocês treinam, né, no Clube Nipo e no gramado do Congresso Nacional. Eu queria saber qual foi o critério de escolha dos locais. Então, sobre o Clube Nipo, a gente iniciou desde o ano passado, a gente estava em outro clube, mas a gente iniciou uma procura para já estar como as nossas turmas aumentaram, a gente precisava de um espaço maior, a gente estava em outro clube aqui em Brasília. E como o Joaquim, a gente estava conversando aqui, tinha a questão também da grama. Muitos clubes impediam por conta de jogar com chuteira de trava, aí falavam que podia estragar a grama e tal. E pro beisebol também é um esporte diferente, é um esporte americano, lá é um clube japonês, mas também tem influência. A gente fechou. Já sobre a esplanada desde o início é um polo lá, é meio que já cultural os treinos de futebol americano, sei lá. Então se você passar lá sábado pela manhã, lá tá acontecendo nossos treinos, os treinos do Brasília Pilots, que é o time feminino aqui de futebol americano Brasília. Domingo acontece os treinos do Rebeldes, então lá é um ponto já conhecido já do esporte. Verdade. Eu ia entrar nessa pauta do feminino, eu queria saber se vocês têm essa procura do feminino, porque né, eu tenho o Brasília Pilots aqui na nossa cidade, o flag também, né, muito procurado pelo público feminino. Vocês têm esse público também, ou têm a intenção de ter? Sim, esse ano a gente abriu o Sub-13 e decidiu abrir ele como um misto. Porque atletas da cidade ainda não se desenvolveram completamente de forma física, né? Então fica mais parelho o nível e a gente quer possibilitar que as meninas também venham conhecer o esporte. O flag é o mais comum para as meninas entrarem, né? Já é a porta de entrada geral, mas para o público feminino ainda mais. Então esse ano a gente decidiu abrir o Sub-13 misto. A procura não é como a do público masculino, mas a gente já teve nossa primeira menina fazendo treino experimental e a gente está diariamente chamando outras que já mostraram interesse, que os pais levaram um filho, mas não sabiam que não tinha para menina também. Então a gente quer, nesse Sub-13, a gente quer ter atletas de qualquer idade, de qualquer gênero, só quer ter atletas para entrar e somar nessa categoria inicial, né? Mas o Sub-18 a gente está só com o público masculino por enquanto, tanto o futebol americano quanto o flag. Muito porque a gente tem essa parceria com o Pilots, eu e o coach do JP, a gente é técnico do Brasília Pilots também. Então a gente sabe que as meninas a partir de 14 anos, a partir de 15 anos, elas podem começar a tentar entrar no Pilots e no Selvagens, que é o time de flag feminino. Então a gente faz essa ponte, que por enquanto não aconteceu, mas o Sub-13 é feminino pra gente, é misto no caso. Então agora a minha pergunta vai novamente para o João. João, assim, na sua visão, qual o futuro do futebol americano aqui no país? Então, o futebol americano, eu acho que hoje ele precisa andar muito junto com o flag, que é a modalidade. Não sei se a gente comentou, mas agora o flag vai ser uma modalidade olímpica. Então, hoje a própria NFL, que é a liga americana, está trazendo o flag já mais para perto, está realizando campeonatos e divulgando em si o flag, até porque as Olimpíadas vão ser lá nos Estados Unidos, então Isso. tem todo o interesse por parte deles. Mas
o futebol americano, ele é um esporte hoje, no Brasil, já muito conhecido, graças à própria vinda da NFL. A gente vai para o terceiro ano, né, aqui da NFL aqui no Brasil. A gente teve 2 edições, 2 jogos em São Paulo, e agora o próximo vai ser lá no Rio. Então, a própria NFL está investindo muito aqui no mercado brasileiro. Eu acho que o segundo mercado, maior mercado, fora os Estados Unidos, atrás acho que só do México. Então, para a própria NFL, que é a maior liga de futebol americano do mundo, é do interesse dela estar realmente difundindo o esporte para estar fazendo ele se tornar realmente um esporte global. A mesma pergunta vai para o Joaquim. Eu reitero esses pontos do João. A NFL, os americanos sabem o que eles fazem, né? Então, eles são do entretenimento, eles não botam dinheiro onde eles não acham que vai crescer, que vai evoluir. E o Brasil, como o João falou, é o segundo maior público da NFL, só atrás do México, tirando os Estados Unidos, né? Então, já tem essa paixão há muito tempo. O brasileiro, os 2 jogos que tiveram aqui, eu fui nos 2, graças a Deus, e foram eventos sensacionais, completamente lotados. Gente do Brasil inteiro, com camisetas de times da NFL diferentes, com camisetas de time do Brasil diferentes também. E agora a NFL também, além de jogos, está fazendo clínicas. Então eles fazem clínicas de flag, os times estão vindo e fazendo clínicas. Então o Patriots, que é um dos maiores times da história da NFL, veio e fez uma clínica em São Paulo. O Dolphins faz clínicas também semestralmente quase. A gente estava até tentando ver a possibilidade de trazer para Brasília. A gente estava agora em um congresso de técnicos em que o embaixador do Dolphins estava lá. E eu vejo o crescimento, enfim, eu vejo como uma grande oportunidade de crescimento. Tanto é que a gente está investindo aqui, nós mesmos, em Brasília, tentando crescer o capital, tentando crescer os outros times que estão com a gente, porque a gente sabe que a capital do Brasil tem um enorme potencial junto com o crescimento do futebol americano. A capital do Brasil também devia estar bem representada, né, no cenário nacional. Eu não sei se esse é o cenário atual, mas até um tempo atrás a gente tinha 2 ligas no Brasil, né, diferentes, de futebol americano. Ainda é esse cenário? Como é que vocês veem essa questão para o desenvolvimento? Porque eu acho que a gente ter, claro, cada vez mais uma liga competitiva, isso atrai as pessoas, chama a atenção das pessoas também. E como que a gente pode explorar, e eu não sei se vocês acham que isso é bem explorado, a imagem do Cairo, né, que é o nosso atleta que representa o Brasil hoje na NFL. O que pode mudar nessa questão das ligas no Brasil e utilizar a imagem do Cairo? Eu vou responder a primeira pergunta e deixar a segunda para o Joaquim. Sobre a liga, ano passado foi reunificado novamente. Então, ano passado a gente já teve só uma liga, o Campeonato Brasileiro. A gente vai para a segunda temporada esse ano. Da unificação. Da unificação. Então, isso era uma questão que estava atrapalhando muito o crescimento do esporte, porque os talentos estavam se dividindo em 2 ligas e ficavam 2 ligas fracas. Então, com a unificação, a gente conseguiu juntar em uma liga times fortes, time competitivo. E com o passar do tempo, vai se tornando cada vez mais competitivo e uma liga mais atrativa até para o público estar assistindo. Beleza, complementando, isso, quando eu cheguei no Brasil já, essa parte das 2 ligas, né, eu achei algo completamente, não sei, errado, estranho, porque eu vim de uma realidade muito profissional, mesmo sendo faculdade lá nos Estados Unidos, era tudo muito bem organizado, as ligas, as federações bem definidas. E não tem uma quantidade de times que justificasse isso também. Exatamente, era meio disputa política, assim, então eu mesmo tentando trazer investimento dos Estados Unidos para as equipes em que eu estive. O investidor americano não entende por que tem 2 ligas. Então, por que tem 2 campeões brasileiros no mesmo ano? Não entendiam. Aí, finalmente, decidiram fazer essa junção, né? E acho que a gente ainda vai ver, né, como vai desenrolar, mas com certeza é um passo à frente. E o Cairo é uma inspiração para todo mundo, principalmente em Brasília. Eu mesmo, quando eu comecei a jogar, eu era kicker, então chutador, mesma posição que ele. Eu morei no Kansas, joguei lá. Então, onde ele também já jogou muito tempo atrás, já tentei contato com ele é um cara difícil, porque a rotina lá de atleta é muito complicada, mas Brasília tem que tentar, e aí eu boto isso nas nossas mãos, dos outros times aqui, tentar trazer ele mais para perto, fazer eventos, fazer clínicas, porque é um cara que todo brasileiro que assiste a NFL sabe que existe, porque é o único que joga lá. Né? E a gente, tendo ele como uma peça da nossa cidade, né? Ele veio daqui, ele cresceu aqui. Então, aqui em Brasília, a gente tem que tentar usar um pouquinho mais a imagem dele para esse crescimento junto, até para as crianças.
Então, mas é um cara sensacional. Aproxima da realidade, né? Ó, se ele, por exemplo, se ele visita o espaço de vocês lá, poxa, o cara saiu da NFL, tá Sim. aqui visitando vocês, saiu daqui também, chegou lá, por que vocês não podem, né? Isso inspira, né? Perfeito. E nem só kicker, né? Porque o brasileiro acha que só pode ser chutador, porque jogou futebol a vida inteira, era o meu caso, por exemplo, mas agora a gente, começando cedo, começando a desenvolver os atletas da idade que a gente quer, por exemplo, a partir dos 6 anos, ele começando a treinar, por que não ele chegar realmente numa NFL ou numa outra liga profissional, que tem ligas na Europa também muito grandes, no Canadá. Tanto é que chegou um jogador, além do Cairo não foi o único jogador brasileiro na NFL, teve o Duzão, que era um jogador de linha, um cara bem grandão. Ele chegou e fez até jogos de pré-temporada pelo Miami Dolphins, ele é do Mato Grosso, se eu não me engano. Jogou aqui nos times do Brasil, jogou no Atlético Mineiro e chegou lá. Então, não é impossível, não precisa ser só kicker, não precisa só saber chutar uma bola. Você se desenvolvendo de cedo, aprendendo de cedo e treinando para isso, sendo disciplinado, qualquer um pode chegar. Muito bom. E mostrou um caminho também diferente já do Cairo, por exemplo, que o Cairo fez faculdade lá, então já estava inserido já naquele contexto. O Duzão foi como o Joaquim falou, foi um caminho totalmente diferente. Ele jogava aqui no Brasil, fez parte daquele programa internacional da NFL e foi selecionado. Então, mostrar para as crianças daqui e para os atletas aqui no geral que tem essa possibilidade, tem um caminho. Bom, eu ia fazer... pode perguntar, Esther. Tá. Voltando aqui, né, para Capital FA, eu queria que você falasse o que é a Capital FA para você. Beleza. O Capital FA é um projeto... É minha vida atualmente, literalmente. A gente vive isso diariamente, tem treinos quase todo dia. Mas é um projeto que eu sempre tive assim no fundo da cabeça, mas eu não sabia como desenvolver, como começar. A gente, até início do ano passado, a gente só passava nos times, a gente tentava resolver nos próprios times, tentar trazer gente, tentar desenvolver atletas. E é difícil a pessoa, a gestão e os próprios atletas terem tempo para se dedicar 100% ao futebol americano e ao flag. E ano passado a gente resolveu fazer algo sobre isso, então dar essa oportunidade para os jovens. E é algo que a gente não teve, né? Eu comecei a jogar tarde, mas eu tive a sorte de começar a jogar em um ambiente muito propício para eu me desenvolver. E o João começou a jogar muito cedo. Ele teve a disciplina de seguir, de se dedicar, de continuar com o esporte. E também fez ele chegar onde ele chegou, já chegou na seleção brasileira. Então, é um esporte que requer estudo, requer disciplina. E a gente quer passar isso para os meninos. Ele molda, além de treino, né, além de melhorar a sua parte física, ele molda o caráter dos atletas, porque requer muito extra-campo principalmente, e é isso que a gente tenta passar para os nossos atletas diariamente. Então, João, o que é o Capital FA para você? Também minha vida, a gente está diariamente junto. Eu, inclusive, brinco, eu vejo o Joaquim mais que minha própria família, às vezes, todo dia a gente está junto. E poder dar essa oportunidade para os atletas mais novos que estão conhecendo o esporte de uma coisa que a gente não teve. A gente não teve uma estrutura para estar treinando com pessoas da nossa idade, para estar um coach lá, um treinador focado o treino todo com a gente, para ensinar a gente uma técnica, por exemplo, sem aquela pressa de, cara, o time vai ter campeonato, porque é um time adulto, então a gente não tem essa pressa. E fora também de poder proporcionar para eles a atmosfera e tá junto com gente da idade, gente que quer aprender junto com eles, e sem aquela pressão de você precisa desenvolver, senão você não vai estar pro time, você vai ficar apanhando aí, acabou. Eu mesmo demorei 3 anos para poder jogar, por conta inclusive de regras do campeonato. Então ficar 3 anos só treinando é muito chato. Então poder mostrar um caminho diferente pros meninos é realmente muito gratificante. Então, eu sinto que a gente tá nesse projeto para realmente mostrar para esses meninos esse outro lado e que isso pode virar uma coisa na vida deles. Não é só o futebol americano, acho que todo o esporte, ele depende muito da base, né? Da formação de base. Isso é discutido no futebol, no vôlei, no basquete, em tudo. E claro que no futebol americano, por tudo que vocês já falaram aqui, esse desenvolvimento desde cedo, de conhecer o esporte, de vivenciar o esporte, ele é muito importante.
é o único projeto aqui de Brasília, pelo que vocês estão trazendo. Vocês têm contato com outras equipes, com outras iniciativas que possam estar começando no país? Ou vocês sugerem para quem vocês encontram? Como é que é esse trabalho fora de Brasília? Perfeito. Inclusive, a gente foi fundado baseado em outras equipes. Tem outras equipes, outros programas de base. Eu até visitei uma delas no Rio de Janeiro, que é a Rio Football Academy. Mas tem várias outras que a gente se espelhou, então a gente aprendeu com eles, assistiu vídeos, conversou com eles no WhatsApp. Porque é muito isso, né? Esses contatos que já tiveram experiência, que já tiveram a oportunidade que a gente está tendo agora. E a gente se espelhou para criar o Capital. Então tem outras equipes, está crescendo bastante, inclusive o Flag principalmente, mas até de futebol americano tem algumas equipes. Ano passado a gente foi disputar o Campeonato Brasileiro de Base, de Flag, no fim do ano, em dezembro. Campeonato Sub-17, mas tinha Sub-20, tinha Sub-15, 14, Sub-12, 10. Então tinha equipes de todas as regiões. Legal. Então tem uma variedade de equipes, é só difícil de se unirem, né? O Brasil é um país muito grande. Aqui em Brasília só tem a gente por enquanto. Tem um projeto social começando, tem umas escolas que a gente está conversando, tentando ajudar a criar a própria equipe, porque a gente precisa de equipes juntas para competir, senão os nossos atletas vão só... Eu ia falar isso, você precisa ter um adversário, né? Senão eles só treinam entre si, competem entre si, mas aí cadê o objetivo desafio, final? né? O objetivo Verdade. é chegar no campeonato e botar tudo à prova. Mesmo a gente querendo fazer competições internas, o objetivo geral no fim do ano é o Campeonato Brasileiro de Flag. O futebol americano não está nesse nível atualmente, porque é um esporte que requer mais equipamento, dificuldade logística, transporte, então ainda não tem competições, mas os atletas vivem a competição diariamente, né? Porque é muito contato, é muito esforço, mas o Flag tem esse fácil acesso. Os times conseguem se juntar, tem alguns times aí que a gente já viu aí no Mato Grosso, no Goiás, que a gente vai tentar fazer algum torneio ainda esse ano, além do Campeonato Brasileiro. E essa questão do que ele falou é muito... Por isso que eu falei daquilo que o futebol americano hoje no Brasil tem que andar junto com o Flag. Porque o Flag ainda hoje já está tendo esse investimento na base, mas o futebol americano quase zero. Na base mesmo de futebol americano. O que a gente vê acontecendo é o que aconteceu comigo. O menino de 13, 12 anos chegando num time adulto, tendo que treinar, desistindo no meio do caminho, por N motivos. Então hoje o Flag tem que andar junto com o futebol americano por essa conta. É uma porta de entrada para o futebol americano em si. Então essa questão de a falta de desenvolvimento, ele mencionou, eu tive na seleção brasileira Sub-20, depois na principal, mas a gente disputou o Mundial lá, no Mundial Sub-20 no Canadá. E se a gente depois foi ver a diferença de nível técnico da seleção de base do Brasil, que a gente teve que... O Brasil, um país tamanho continental, a gente teve que pegar um pouco de cada lugar, sem projetos em si de futebol americano de base para os atletas, e a gente viu essa diferença do investimento na base. Assim, a gente vê uma seleção, por exemplo, do Canadá, que lá a criança começa a jogar com 10 anos, 8 anos, já o futebol americano, com crianças da idade dele. E como é que você vê a influência? Você já falou dos Jogos Olímpicos, que vai entrar, né, com o Flag lá nos Estados Unidos, claro que isso ajuda muito. Como é que você vê a influência de ter um grande evento desse no esporte? O que isso pode agregar, trazer para a gente, para valorizar essas ações no futuro? Acho que o principal é a questão de torna o esporte conhecido. Então, muita gente não conhecia até anunciar, muita gente nem sabia da existência do Flag. Então, você mostrando o Flag, mostrando realmente que é um esporte diferente, que é derivado do futebol americano, agora um esporte olímpico, você mostrando isso, mostrando a capacidade. O Brasil tem tanto a seleção masculina quanto a feminina. Tem, comparado com, resumindo, é um nível muito bom, o nível da seleção masculina e feminina. Então, hoje você tá assistindo uma TV, vê um jogo de Flag, quando chegar, por exemplo, as Olimpíadas, eu acho que isso vai só contribuir para o crescimento em si do esporte. E crescendo o Flag, eu vejo que tem tudo para, se andar junto, vai também crescer o futebol americano no Brasil. Legal. Joaquim, para quem deseja conhecer a bola oval, fala um pouco das aulas experimentais. Perfeito. Do Capital. A gente
tem as aulas experimentais. Sim. É algo que a gente faz desde o início, porque a gente sabe que é um esporte muito novo. Então a gente quer que os atletas primeiramente tenham a chance de conhecer, de ter contato com a bola, é algo novo que talvez eles tenham visto no Reels do TikTok ou na TV com o pai, mas nunca tiveram contato necessariamente, né? Aham. Então a gente quer que eles venham, tenham contato, botem um capacete, botem uma flag, tirem uma flag, para aí sim decidirem se querem continuar e verem o potencial do esporte. Como o João falou, agora com as Olimpíadas, o esporte tende a crescer muito, a gente ainda não tem noção, eu acho, do tamanho que pode chegar, tanto o futebol americano quanto o flag. O flag sendo o esporte olímpico, então tem esse potencial maior, mas a NFL, a própria NFL, está dedicando muito tempo ao flag, né? Então eles têm o NFL Flag, eles têm esses torneios, mas a gente está com os treinos experimentais. Para o Sub-13, nós temos treinos quarta-feira, de manhã e à noite. Então, de manhã a gente está fazendo no Sudoeste. É um teste que a gente está fazendo, na verdade, porque a gente percebeu que muitos atletas vêm de lá. Então, as próprias mães pediram para a gente botar algum período durante a semana, de manhã, lá no Sudoeste, para ficar mais acessível, não precisar ir até o Clube Nipo, que é no setor de Clube Sul. E são muitos atletas que, inclusive, eles vieram juntos da mesma escola. Então, na própria escola, que é a Maple Bear, se eu não me engano, eles têm uma equipe. Eles mesmos criaram uma equipe de flag, Brasília Scorpions, eu acho. Massa. Os meninos de 10 anos, eles pediram pra mãe comprar flag. Aí a gente acabou fazendo um evento de aniversário pra um deles. Aí outro dia eu encontrei eles brincando na rua. Eu achei até que era miragem. Eu vi os meninos com flag e com uma bola de futebol americano. Aí a gente chamou todo mundo e eles estão juntando a equipe junto com a nossa equipe agora. Então o treino do Sub-13 está crescendo muito. A gente vai começar a fazer esses treinos quarta de manhã lá na 305 Sudoeste, 8h15 às 9h30. E a gente tem quarta à noite lá no Clube Nipo mesmo, das 6h15 às 7h30. E aí nosso tradicional treino do sábado de manhã é às 8 horas, acaba 9h15 mais ou menos, que é quando começa o treino do Sub-18. Aí o Flag Sub-18 é sábado às 9h15 e quarta-feira à tarde no Clube Nipo às 4h30. Então esses são os dois do Flag Sub-18. O futebol americano Sub-18 é segunda e quinta, de 4h30 a 6h30 no Clube Nipo também. Então a gente divulga bastante nas escolas, nossos próprios atletas divulgam, mas a gente gosta desses momentos também para ganhar um pouquinho mais de alcance e trazer mais atletas para treinar com a gente. Legal, trazendo um pouquinho para a vida de vocês, queria que vocês contassem, vocês falaram muito do projeto, muito bacana, do esporte, mas como é que o esporte entrou na vida de vocês, o futebol americano? Como é que vocês conheceram? Como é que se tornou essa paixão para virar o dia a dia? Tá. Como eu falei no início, eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos, intercâmbio de ensino médio mesmo, para conhecer a cultura, em 2019. Aí eu acabei morando, o meu pai americano, né, ele era o técnico do time de futebol americano. Aí no primeiro dia que eu cheguei, ele falou, vem chutar essa bola aqui para ver se dá certo. Você já praticava esporte aqui? Já praticava futebol, basquete, já tinha passado uma bola com meu pai de futebol americano, mas nunca tinha tido muito interesse. Já tinha assistido um Super Bowl, eu acho. Aí cheguei lá, comecei a chutar, comecei a conversar com os companheiros de time e morando na casa do técnico. É que técnico de futebol americano tem que ser muito apaixonado e é o dia inteiro vendo vídeo, anotando esquema. Então eu via ele, essa paixão, e eu comecei a criar essa paixão. E comecei a me desenvolver, sempre joguei futebol minha vida inteira, meu sonho era ser jogador de futebol. E quando eu conheci esse esporte, eu percebi que eu podia ser bom também e acabei ganhando vários prêmios individuais lá no estado do Kansas. E principalmente pelos contatos do meu técnico, eu consegui uma bolsa para uma faculdade 6 vezes campeã nacional. Então você nem voltou? Lá do nível. Eu voltei porque era pandemia. Bateu a pandemia. Meu plano era ficar direto, talvez voltar por um mês, mas bateu a pandemia, eu tive que voltar. Fiquei preso aqui, né? Um pouquinho mais de um ano esperando o visto. Então foi um tempo que eu perdi da faculdade, assim, de treinar com os companheiros. Mas fui treinando aqui por conta própria, fui estudando mais o esporte, me apaixonando cada vez mais. Voltei, fiz a faculdade, fiquei um pouquinho mais de um ano lá. Depois decidi voltar ao Brasil, foi quando eu conheci a equipe do Gamaleão em Judá, foi onde a gente se conheceu, em 2022. E desde então a gente quase sempre esteve na mesma equipe. E a amizade foi crescendo, a gente via que as ideias batiam, que as oportunidades poderiam surgir, e agora a gente está aí nessa correria, faz quase um ano. Eu foi em 2017, eu tava assistindo e conheci a NFL. Muito aquele, Super Bowl, acompanhei,
Mas já tinha esporte na sua vida ou não? Praticava algum Praticava, esporte? acho que eu jogava basquete, mas nada muito... Não era com muito- intenção de viver era o muito mais esporte. recreacional. Aham. Então, comecei a assistir um futebol americano, entender um pouco e descobri que ia ter um jogo aqui em Brasília. Inclusive, era um jogo do Tubarões Cerrado e a equipe de Goiânia, em 2017. Final de 2017, isso foi ali no Mané Garrincha. Aí, falei com meus pais, fui assistir, assim, ver o jogo pessoalmente foi totalmente diferente. Aham. No Mané Garrincha, o estádio de Copa do Mundo. Então, ali eu sinto que... Ali eu realmente me apaixonei pelo jogo. Depois fui pesquisar sobre as equipes aqui de Brasília. Conheci o Tubarões por causa desse jogo. Eles tinham já acabado de ter a seletiva, né, que é para entrar. Então, acabei que eu não consegui entrar neles. Aí eu descobri a outra equipe, que era o Leões de Judá. Fiz a seletiva. Aí foi aquela história que eu falei, 13 anos, entrei na equipe. Passei um período de 3 anos jogando, só treinando só. No ano que eu ia poder jogar, que é o ano que faz 16 anos, veio a pandemia. Então teve um jogo só aqui em Brasília. Não joguei. E fui realmente começar a jogar mesmo só em 2022. Assim, jogar assim, que eu falo... Aí imagina a competir. ansiedade, né? Não, Doido pra competir. doido pra competir. Aí foi quando eu conheci o Joaquim. A gente se aproximou, teve uma temporada. Temporada do ano passado, eu fui jogar numa equipe de Goiânia. E esse ano eu retornei e estou jogando com o Tubarões de Cerrado. Nesse meio termo, fui convocado para a seleção sub-20. Disputei o Mundial no Canadá, 2024. E no final do ano passado, fui convocado para a seleção brasileira. Para a principal, já no caso. Aham. Então... Eu acho que o principal disso tudo foi essa ansiedade para jogar e essa questão de ter que manter a disciplina para de saber que, não vou jogar, mas tem que continuar treinando. E com isso, fui me aproximando com o Joaquim e a gente resolveu montar o Capital. Aí, tamo aí. 2 pontos só para complementar. A gente tenta sempre lembrar isso para os nossos meninos, né? Que o João já chegou numa seleção brasileira, tanto sub-20 quanto principal, que eu já joguei a nível universitário nos Estados Unidos. Outro coach que está com a gente, que é o Davi, ele começou como atleta, inclusive, com a gente. Ele já jogava há muito tempo, mas como a gente era a única categoria de base que ele poderia competir e treinar com atletas da idade dele, ele começou a treinar com a gente no ano passado, mesmo já sendo atleta do Tubarões, por exemplo. E acabou virando coach atleta com a gente. Também chegou em seleção sub-20, então a gente sempre tenta passar isso para os nossos atletas, que é uma oportunidade. Claro. Não é só chegar e brincar, mas que eles podem almejar algo maior, que às vezes no futebol é muito mais difícil, até no basquete, no vôlei, que tem um pouco mais de competitividade. Então, A concorrência é muito maior, né? O flag futebol americano, teoricamente, ainda está no início do que pode ser muito grande. Então, a chance de se dedicar agora é essa. A gente tenta passar isso para eles. Joaquim, você contou aqui, né, que teve toda essa vivência com o futebol americano nos Estados Unidos. Eu queria que você compartilhasse aqui o que você percebe, né, que é a diferença do jogador, né, brasileiro para o jogador americano. Perfeito. Eu vou falar a 2 níveis. Vou falar a nível adulto, certo, e vou falar a nível infantil. Na verdade, a diferença é similar. Lá é tudo muito mais profissional. Tanto o nível de escola, de high school, que foi o que eu participei, né? Então, 14 a 18 anos, quanto o nível de college. O nível de college, que é universitário, é realmente estrutura, toda a infraestrutura, toda a logística das equipes é nível de, talvez, Série B do futebol aqui no Brasil. Então, quando eu morava lá, quando eu treinava em faculdade, era 100% foco no esporte. Eu tinha 2 aulas por dia, mas o resto do dia eu estava tendo reunião, estava fazendo fisioterapia, estava treinando, estava malhando. Então a gente acordava 5 da manhã para malhar. E se o pessoal chegasse atrasado, no dia seguinte, 4 da manhã. Então tem esse nível de dedicação extremo que os atletas que não tiverem acabam sendo cortados. O que é similar aqui, né? Os times de futebol, por exemplo, requerem esse nível de dedicação. E aqui no Brasil, para esse nível adulto que eu estou falando, os atletas são trabalhadores. Então todo mundo trabalha até 7 da noite, 8 da noite, não tem tempo de malhar direito, às vezes está muito cansado para ir para o treino.
Então chega no jogo e não consegue performar direito, porque é isso, não tem preparação ao longo da semana, não tem jogos suficientes, não tem treino suficiente, então o nível é muito mais fraco. O nível de infraestrutura também é muito menor, os times não têm muito dinheiro, eles dependem de alguns poucos patrocínios ou da própria mensalidade dos atletas, que muitas vezes é o caso. A federação não ajudam com dinheiro, então é um nível muito mais amador. E no nível infantil, né, do high school, lá também já tem essa preparação desde esse nível, né, de 14 a 18 anos, os atletas já estão sonhando com bolsas universitárias, chegar na NFL. Então eles mesmos já criam esse... Que é cultura lá, né? É cultural em todos lá. os esportes. Verdade. Todos os esportes. Porque eles veem isso como uma possibilidade de ter a faculdade paga, primeiramente, porque a faculdade lá é muito cara. E eles almejam algo maior. Lá o esporte é vida. O esporte aqui ainda vai muito atrás de outras áreas, acadêmica. Eu não estou falando que acadêmica é ruim, mas lá vai lado a lado. Então o atleta ele vai estudando, mas ele vai treinando. Então o técnico dele também é professor de matemática, ele cobra ele dos dois lados. E o atleta também mantém a mesma rotina. Ele assiste vídeos, jogos, ele vai em reuniões, ele tem treino de manhã, de tarde, só um nível um pouquinho abaixo do universitário, porque tem muito mais aula. Mas também tem essa dedicação. E aqui, o atleta, às vezes, a gente está tendo essa experiência agora faz um ano, né, de atletas jovens. Tem alguns atletas que a gente tem muito dedicados, que eles sonham com a chance de chegar numa faculdade, de chegar na NFL, mas é a minoria. Tem atleta que está lá só para ter um treino um treino físico. Meio de semana, só para fazer alguma atividade física, o pai pediu, mandou ele para lá. Então a gente espera ainda chegar nesse nível da maioria dos atletas almejar essas coisas, mas a principal diferença é isso, nível de dedicação dos atletas e infraestrutura, principalmente. Entendi. João, você está aí com a camisa da nossa seleção, os onças aí. Queria que você falasse um pouquinho do nosso panorama hoje, em termos de Brasil. Você falou aí do flag, né? Pensando em Jogos Olímpicos, estamos bem no masculino, no feminino. Mas qual é o panorama hoje das nossas seleções para quem quer acompanhar o Brasil? Sobre a seleção de flag, tanto masculino quanto feminino, vai esse ano ocorrer o Mundial, lá na Alemanha. E o Mundial vai já com a classificação já vai contar já para os Jogos Olímpicos. Eu não me lembro certo qual é a classificação que o Brasil tem que chegar, mas o Brasil ainda está concorrendo ainda uma vaga. No futebol americano já é um pouco mais complicado em questão a competições. O último Mundial adulto que teve foi em 2015, em Ohio, lá nos Estados Unidos. Sub-20 tem normalmente de 4 em 4 anos. O último que teve foi o do Canadá, que você foi? Em 2024. E tem, em relação já ao flag, como eu falei, o flag esse ano tá, nesses últimos tempos, por se tornar olímpico, está muito em alta. Então, o flag foi incluído nos Jogos da Juventude, no Pan-Americano. O Brasil, inclusive, vai estar participando, acho que daqui a 2 meses, vai ser lá no Panamá. E, inclusive, a gente teve 2 atletas que foi pro camp, o camp que é um treino em conjunto da seleção, não foram selecionados para a lista final, mas estavam lá competindo com agora os atletas da seleção brasileira sub-17. Então é isso, o flag em si está com muitas competições, todo ano se procurar tem uma competição de flag internacional, e o futebol americano tem essa questão mais pela logística, de estar realmente organizando um mundial, por exemplo, novamente, por questão de toda a logística de uma equipe é muito maior, por volta de 40, 50 pessoas, com toda a questão de equipamento, levar de um país para o outro. Então, essa questão de ser uma logística mais difícil torna também mais difícil essa continuidade em si dos mundiais. Mas para o flag, você acha que em questão de vaga olímpica nós temos chances reais? Sim. É isso. A mesma coisa que o João, não lembro as quantidades exatas. Primeiro de quantas equipes vão disputar o Mundial, nem quantas equipes são vão se classificar. Mas o Brasil competiu agora, ano passado, no Campeonato Sul-Americano, americano, né, na Copa América, e disputou frente a frente com o Canadá, com os Estados Unidos. Óbvio que é um nível muito diferente, mas a gente mostrou uma evolução enorme. O ciclo olímpico ajudou, né,
esse ciclo olímpico teve um investimento muito maior, então as equipes, os atletas não precisam mais pagar a sua própria viagem, pagar seu próprio hotel, eles conseguem se encontrar mais para treinar, então a expectativa é muito grande. O Brasil é um país enorme, então com muito atletas. Acho que o que faltava era esse investimento a mais, esse foco a mais no esporte, e a gente espera, e tem bastante esperança de que o Brasil vai se classificar para as Olimpíadas, e aí eu acho que é o início de algo muito grande. Antônio, eu sei que a gente tem só alguns minutinhos, eu não queria finalizar antes de perguntar isso, né? Joaquim, qual o principal valor, né, que o Capital FA quer passar para os jovens, para as crianças que estão envolvidas ali no projeto? Ótimo. Acho que é o que eu venho falando, tanto do que a gente passa para eles, quanto do que eu falei que o João teve, né? Que é esse comprometimento. Então ele não está lá só por estar. Alguns às vezes estão, como eu falei, mas a gente quer que eles tenham essa visão de algo maior. Primeiro, de participar de uma equipe, de participar de algo maior do que eles mesmos, que também é realidade no basquete, no futebol. Mas para mim, e para o João, e para todo mundo que joga, o futebol americano tem um tempero a mais. Porque o futebol americano, para quem já assistiu, cada posição depende da outra. Então o quarterback não consegue jogar, o quarterback é o passador, não consegue jogar sem os recebedores dele. O quarterback, se não tiver a linha ofensiva na frente dele, ele vai ser massacrado, vai ser derrubado pela defesa. Então cada posição depende uma da outra. A gente quer passar isso para eles. Essa questão de trabalho em equipe, de família, de comprometimento para alcançar algo maior. Ano passado a gente foi tentando implementar isso. Acho que a gente podia ter feito ainda mais, porque a gente chegou no Campeonato Brasileiro de Flag e competiu muito bem. Para atletas novos no esporte, a gente ganhou de um dos programas mais desenvolvedores do Brasil, com a melhor base, que é o Cannibals lá de São Paulo. A gente empatou com o Corinthians, que o Corinthians tem time de flag também. Então, com 7 meses de equipe, a gente chegou e competiu. Se a gente tivesse talvez um senso de união, de família um pouquinho maior, comprometimento um pouquinho maior, os atletas muitas vezes eles faltavam treino porque tinha prova daqui 3 dias. Tudo bem, tem prova daqui 3 dias, mas você pode organizar a sua rotina para estudar amanhã, depois de amanhã e vir no treino de hoje. Então a gente tenta passar isso para eles, né? Que tem essa possibilidade de ganhar algo a mais, tanto de torneios, mas de alcançar algo maior, como uma seleção brasileira, como uma bolsa universitária. Então são todos esses valores, além do que eles realmente criam no dia a dia, de responsabilidade, de independência, de comunicação, que a gente tenta passar para eles no dia a dia. Bom, infelizmente a Stephanie está certa e nosso tempo está acabando, passou rápido pra caramba. João, vou começar com você agradecendo já a sua presença, queria que você deixasse aí os seus comentários finais, falasse pra gente como que o pessoal acompanha o Capital, como é que busca as informações, o Joaquim já passou aqui os horários, mas quem quiser saber mais, onde que procura o Capital, como é que acessa tudo sobre vocês? Pô, primeiramente, muito obrigado por dar esse espaço pra gente estar falando em si, não só do nosso projeto, mas como do nosso esporte, pra estar conhecendo o Capital. A gente tem nossa página no Instagram, Capital FB Academy. Se você precisar Capital, você já vai aparecer lá. Vai aparecer também a equipe de futebol, mas a gente é preto com dourado. E pode estar entrando em contato, perguntando mais sobre o esporte, agendando um treino experimental para aparecer, realmente tá conhecendo tanto o flag quanto o futebol americano. Joaquim, você também, obrigado, viu, por estar aqui com a gente e deixe aí suas últimas palavras, pessoal, convite para participar lá do Capital. Ótimo, eu que agradeço, pessoal. Foi realmente um prazer, a gente ficou muito feliz quando a Stephanie falou. A gente já tinha tido esse contato quase 2 meses, né, pro nosso evento, mas que bom que vocês continuam focando nos outros esportes, que não são tão tradicionais. E é o nosso objetivo, a gente quer apresentar esse esporte diferente para o maior número de pessoas possível. Pode nos seguir no Instagram, a gente está com um projeto também de desenvolver mais o nosso TikTok, que a gente sabe que é uma plataforma muito mais utilizada pelos jovens, criar um canal no YouTube. A gente quer realmente atacar todos os pontos de informação para os jovens e também para adultos. Chega um monte de adulto para a gente mandando mensagem: posso fazer um treino? A gente não faz treino de adulto atualmente, mas a gente direciona, a gente fala: tem uma mulher de 28 anos, pode treinar no Pilots, eles treinam todo dia, tal horário. Então a gente quer ajudar o esporte a crescer no geral, né? Não só o Capital.
que é, como a gente já falou muitas vezes, é o esporte... Os pais devem querer levar muitos filhos, né? Porque hoje a gente tem os pais muito apaixonados pelo esporte. Não, sábado fica uma festa lá. Sábado de manhã, todos os pais, principalmente do Sub-13, eles ficam do lado, conversando, filmando. Então, é bem legal, é um evento bem legal. Um ambiente bem familiar, Bem né? familiar. E lá é Esplanada, um ambiente super seguro, os pais podem ir levar uma canga, muitos levam barraca, porque tem filho menor de 2 anos, deixam o filho na barraca e fica lá acompanhando o filho um pouquinho mais velho. Então, o futebol americano é isso, é família, é diversão, é lazer, mas a gente também quer criar essa equipe competitiva. Então, é o nosso objetivo para esse ano, a gente quer crescer cada vez mais. Já mudamos de campo, que foi um dos principais passos, criamos a categoria Sub-13, aí a gente quer alcançar voos ainda maiores esse ano, se tudo der certo. Maravilha, vai dar. Stephanie, mais um papo muito bacana aqui pra gente. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, gostei muito de verdade, né? Agradeço ao Joaquim, ao João, por terem aceito o convite, né? E vocês realmente dominam o assunto. Foi um bate-papo bem tranquilo, leve e bacana. Compartilhem. Bom demais. Você também que esteve acompanhando com a gente aqui esse bate-papo no podcast do Esporte Monumental, não esquece, deixa aí a sua curtida. Quanto mais curtidas, mais o YouTube vai sugerir nosso conteúdo para outras pessoas. Compartilhe o link e, claro, faça a sua inscrição no canal para não perder nenhum episódio nosso, nenhuma informação. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!